Olá novamente, espero que você esteja gostando de 1 Timóteo. Agora nessa aula nós vamos dar uma aprofundada em alguns detalhes do texto, ok? Vamos lá, começando com a saudação. Quando Paulo ele se apresenta, ele fala que Deus é o nosso Salvador. É engraçado que eu já até falei isso quando eu dei aula de Tito, que essa palavra Salvador, Paulo ele usa aqui de novo. E parece que Paulo está usando o mesmo combate à heresia já logo no começo. E essa palavra identifica Deus como o Sóter, né, em grego. E ela é uma palavra que, conforme eu já disse, ela é atribuída a heróis romanos, era atribuída a imperadores e autoridades. Então era comum você usar essa palavra para os Césares. O César era sempre o Sóter de Roma, o Salvador de Roma, e normalmente se atribui essa palavra a Jesus. Das 24 vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento, apenas 8 são atribuídas a Deus, e 6 dessas 8 estão nas pastorais. Então, será que atribuir esse papel a Deus seria uma forma de combater já de cara os gnósticos, que distinguiam Jesus como um aeon, uma emanação de Deus, como nós já vimos no histórico, e a teoria deles de que alguns estavam além do alcance da salvação? Poderia ser que Paulo já estava usando essa argumentação. E logo no primeiro também ele atribui a Cristo um título interessante, que ele diz que Cristo é a nossa esperança. E no 4:10 ele atribui essa esperança a Deus, o Salvador. E no 4:17, Paulo exorta que essa esperança deve ser colocada em Deus e não nas riquezas. Veja como Paulo usa essa palavra e coloca ela em Cristo e em Deus, tentando quebrar essa distinção que esses possíveis gnósticos, hereges, falsos mestres estavam tentando colocar ali numa gradação entre Deus e Cristo e por aí vai. No 1:2, Paulo ele usa umas palavras interessantes também. Ele diz: Tito, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Essa palavra misericórdia, poucas vezes ela é usada por Paulo nas saudações paulinas, e ela só ocorre na verdade em 1 e 2 Timóteo, e em outras cartas só ocorre em 2 João e Judas. E todas as vezes que aparece essa palavra na saudação, elas precedem a paz. É interessante porque essa palavra misericórdia em grego significa, dita eleos, e é a manifestação exterior da piedade, que presume necessidade por parte daquele que a recebe e recursos adequados para satisfazer a necessidade por parte daquele que a mostra. Então a misericórdia é o ato de Deus. E a paz é a experiência resultante no coração do homem. A graça, ela descreve a atitude de Deus para o transgressor. Então, na ordem da manifestação dos propósitos de Deus para o homem, a graça tem de vir antes da misericórdia. Então, a graça é manifesta, a misericórdia acontece, né? E decorrente da graça e da misericórdia, nós temos a paz. Isso em contraste com aquele ensino opressor daqueles falsos mestres, traz uma luz, um alívio grande. Porque o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, é um evangelho de paz. E não um evangelho que veio para oprimir, para aprisionar as pessoas. No 1:3, então, logo de cara, Paulo já fala desse falso ensino, ou outra doutrina, no caso aqui, que para ele é o motivo dessa carta, o motivo pelo qual ele combate veementemente algumas ideias, tanto em Timóteo como em Tito. E como nós já falamos no histórico, ele fala de fábulas e genealogias no 4. Paulo já entra e identifica fábulas e genealogias. Como eu já disse em Tito, é difícil a gente saber com certeza o que era, mas é possível que sejam as fábulas e genealogias dos gnósticos. Poderia ser uma mistura do gnosticismo com o judaísmo, esses gnósticos judaizantes. E esses apócrifos, esses contos judaicos, eles poderiam estar misturando algumas ideias ali e poderia ter essas genealogias de aeons, dessas emanações gnósticas.
E como que Timóteo devia combater esses falsos mestres? Paulo fala ali, ele usa uma palavra interessante, ele diz: o intuito dessa admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Isso fazia frente a esses falsos mestres, que não estavam agindo assim. Então Paulo, ele fala para Timóteo não oferecer um combate, de sair brigando com esses falsos mestres, e nem entrar nesses debates, como você vê no restante da carta, mas ensinar eles com autoridade sobre a fé sem hipocrisia, sobre a piedade e sobre esse amor que vem de coração puro. No 1,6, Paulo usa um termo aqui, loquacidade frívola. É um português um pouco antigo, mas significa apenas discussão infrutífera. 1,9, ele já diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E ele segue listando uma lista ali, ele segue fazendo uma lista de pecados ali. Inclusive esses pecados, eles fazem uma comparação, contraste com os 10 mandamentos. É interessante essa lista que ele faz. E esses falsos mestres deviam estar fazendo mau uso da lei. A lei, como Paulo lembra aqui, ela está sujeita à lei de Cristo e não à lei mosaica, como a gente viu em outros livros, como Romanos e Coríntios. Então, ele usa até essa comparação com o decálogo. Nesses pecados, eles fazem frente ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então, eles deviam estar usando essa lei para impor tabus e regras. Mas a lei, ela só deve ser usada segundo o Evangelho da Glória, conforme ele diz no versículo 11. Então, novamente, no 1,10, ele usa aquele termo sã doutrina, que é muito usado em Tito também, que significa ensino. Essa palavra doutrina significa didascália, que é ensino. O termo sã doutrina, como eu já disse, ele aparece em Tito e Timóteo apenas, e implica numa fé prática, de acordo com o que Cristo ensinou. E o que esse ensino mostra na prática? E é aí que Paulo entra, dando o próprio exemplo da vida dele. Ele mostra que ele antes era um pecador, que ele era um assassino e perseguia a igreja, e que ele não estava além da salvação, do alcance da salvação manifestada em Cristo. O que poderia fazer frente a ideias de gnósticos que falavam que poderia haver pessoas que estavam além da redenção, que tinha essa graduação, essa gradação de níveis espirituais. E Paulo fala, não, eu fui o pior, então eu fui alvo da salvação. Então se eu posso ser salvo, qualquer um pode, tendo em vista as minhas más obras. Então no 14 e no 15, você observa esse elemento cristocêntrico da teologia paulina. Cristo, ele é superior à lei. As teologias, as teorias, as genealogias dos judaizantes, dos gnósticos, tudo isso é irrelevante diante do relacionamento com a pessoa de Cristo, que torna a fé viva, prática. E é por isso que ele diz que não se promulga a lei para quem é justo. Ou seja, o verdadeiro evangelho, ele não é um simples sistema de regras, um sistema complexo de regras, mas sim a ação de Deus para salvar pecadores. Em seguida, preste atenção nessa expressão fiel a esta palavra. Paulo ele usa para destacar ideias ou resumir um argumento. No 17 ele diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma doxologia, é uma expressão de louvor diante da grandeza de Deus. É um resumo, é um pedaço que poderia ser usado numa poesia, num cântico. E ele é interessante que ele usa essa expressão Rei eterno, ou seja, o Rei sobre todas as eras. Lembra que eu falei no histórico sobre essa ideia dos gnósticos de que Deus ele não existia antes da matéria, que a matéria foi criada junta com Deus, segundo as ideias dos gnósticos? Então Paulo ataca isso de frente. Ele diz o Rei eterno, aquele que existiu antes de todas as coisas. Esse Deus, a Ele seja a glória. No 1:20, Paulo ele nomeia duas pessoas, Himeneu e Alexandre, e ele fala assim, identifica eles como náufragos na fé.
E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Essa é uma expressão um pouco ríspida e difícil de se entender, né? Paulo, muitas vezes, ele não nomeia os opositores, mas nesse caso ele nomeia e os entrega a Satanás. Seria isso porque eles estariam causando muito estrago? Por exemplo, em Tito 3 a gente vê que Paulo ele se refere ao homem faccioso, mas ele não chega a identificar tal pessoa. E esse Himeneu e Alexandre eles aparecem em 2 Timóteo também, em 2 Timóteo 2,17 e no 4,14. E há quem duvide que eles sejam os mesmos, pois a reprimenda mais severa se dá em 1 Timóteo, e também Alexandre era um nome comum na época. E há quem o relacione esse Alexandre ao mesmo que aparece em Atos 19:33. Mas não há certeza, não podemos afirmar nada sobre essas pessoas por si. Mas e quanto a essa expressão entregar a Satanás? Uma das possibilidades seria que isso significa que eles foram expulsos da igreja. E logo por estarem fora dela, eles estavam expostos a Satanás, sem a cobertura da igreja. Mas isso não implica necessariamente em condenação da alma, como nós vemos lá em 1 Coríntios 5,5, onde ele faz a mesma coisa, ele entrega a alma de uma pessoa a Satanás, mas ele diz para que essa pessoa seja salva no final. Então, essa condenação da alma é impossível Paulo fazer isso, porque essa autoridade ela pertence a Deus somente. Então, certamente Paulo não está condenando-os ao inferno, pois ele não ousaria usurpar isso de Cristo, das mãos de Deus. Então, a intenção disso seria trazer o arrependimento aos transgressores e, ao mesmo tempo, não contaminar a igreja. Seria uma forma de disciplina, mas uma disciplina bem severa.